Olá pessoal, tudo bem? Por volta de mais ou menos 1960, um médico sueco chamado Brånemark, ele descobriu o fenômeno da osseointegração. Ele descobriu que o titânio poderia ficar fixado ao tecido ósseo. De lá para cá, muita coisa evoluiu e os implantes ósseo-integráveis, os implantes confeccionados em titânio, hoje em dia é uma realidade na nossa odontologia. Todo mundo sabe que essa descoberta possibilitou hoje nós instalarmos implantes confeccionados em titânio na boca de seres humanos e poder dessa forma reabilitar e colocar dentes que essa pessoa havia perdido no passado. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um outro tipo de implante, o implante em zircônia, que é uma alternativa aos implantes feitos em titânio. Muitas pessoas falam da rejeição aos implantes. Na verdade, a rejeição ela não existe. Por quê? Porque os implantes confeccionados em titânio, eles ósseo integram no tecido ósseo e eles não causam rejeição. Por que não causam rejeição? Porque o organismo aceita esse metal. Isso é chamado na odontologia como biocompatibilidade. O material ser biocompatível significa dizer que ele é bem tolerado e bem aceito pelo organismo. O titânio ele tem essa característica. Porém, nem tudo são só vantagens também no titânio. Foi descoberto e alguns pacientes apresentavam alergia ao titânio. Além do mais, o titânio ele é um metal e, em sendo assim, ele é considerado antiestético. Em alguns casos, às vezes, podem aparecer partes desse metal, tá? E causando às vezes um defeito estético, um problema estético para os pacientes. Okay? Agora, a zircônia ela surgiu como uma excelente alternativa ao titânio. Tendo em vista toda essa parte estética principalmente, né, que o titânio, que é um problema no titânio, na zircônia, por ela ter uma coloração branca, ela é considerada um material estético, né? Além do mais, não só pela estética, mas ela apresenta excelentes propriedades mecânicas e físicas. É um material que tem muita resistência. E ela também apresenta a osseointegração ao tecido duro, tá? Aos tecidos do osso. Então, surgiu a zircônia como uma alternativa aos implantes com titânio. Ainda assim, hoje, a maioria dos casos que são feitos no mundo são utilizados o implante em titânio. Mas a zircônia, os implantes em zircônia apresentaram, estão cada vez mais sendo utilizados também. A zircônia, saindo da parte da dureza, da estética, ela também tem uma tendência a formar menos, trazer menos problemas com acúmulo de placa bacteriana e também tem menos propensão a trazer alergia para os pacientes. Então a gente percebe que os implantes de zircônia eles têm algumas vantagens sobre os implantes em titânio que acaba sendo um material interessante para que nós possamos aproveitá-lo e trabalhar com ele na odontologia, na implantodontia. A zircônia na implantodontia ela ainda está sendo muito estudada, tá? Alguns estudos apontam algumas dúvidas com relação à longevidade desse material, citando alguns casos de enfraquecimento desse material com o passar do tempo. Mas, como eu disse, existem ainda muitos estudos que estão sendo feitos, tá? E hoje a zircônia é uma realidade na odontologia e é sim um tipo de implante
alternativo aos implantes em titânio, que cada vez mais têm sido adotados e utilizados na implantodontia como uma alternativa estética, principalmente, né, aos implantes em titânio. Principalmente no início, esses implantes em zircônia, eles eram formados de um corpo único. Como que é isso? Os implantes em titânios, a gente faz a instalação dele intraóssea e depois a gente acopla, a gente coloca uma conexão nesse implante para depois colocar o dente em cima dessa conexão. Os implantes em zircônia no início, ele é como se ele já viesse com essa conexão. É o implante junto com a conexão. O problema disso é que se o implante não tiver um posicionamento muito bom, um posicionamento próximo do que é o ideal, pode vir a trazer algum problema estético, tá? Na prótese depois por consequência. Então, o posicionamento desses implantes de corpo único, eles têm que ser muito próximo do ideal, tá? Para que não tenha nenhum problema depois na prótese que vai ser confeccionada. Mas hoje nós temos implante, só o implante feito em zircônia, e a gente tem também os componentes, né, para esses implantes feito em zircônia, ok? Aí você deve estar se perguntando, qual é melhor, o implante em titânio ou o implante em zircônia? O implante de titânio, ele é considerado padrão ouro, tá, nos tratamentos com implante. Os implantes de zircônia, eles são hoje sim uma realidade, mas eu considero como uma alternativa aos tratamentos com implantes de titânio. Cada caso deve ser avaliado particularmente para a gente saber se a gente vai selecionar, qual implante a gente vai selecionar, qual material a gente vai selecionar. Então, dependendo do caso, nós vamos estar utilizando, de repente você vai ter uma indicação melhor para o implante de titânio ou para o implante em zircônia, tá? Os implantes de zircônia, com certeza, eles são implantes que eles têm um valor melhor, né, uma prevalência nas áreas anteriores por se tratarem de implantes estéticos, né, com uma coloração mais estética, né, mas eu acredito que nós temos que usar do bom senso, avaliar cada caso em particular para a gente poder fazer a seleção do implante adequado para a gente utilizar no nosso paciente. Tá certo? Pessoal, um vídeo relativamente curto, só para que a gente possa abordar um pouco esse assunto, né? Algumas pessoas já haviam pedido para falar a respeito disso, de implantes em zircônia. Hoje realmente é uma realidade na implantodontia, então a gente procurou estar fazendo esse vídeo com um pouco de informação para que você tenha mais ou menos uma noção do que vem a ser esses implantes, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou colocação que você queira fazer, pode colocar, por favor, aqui no descritivo, aqui nos comentários aqui embaixo. Se a gente souber, a gente vai poder responder você, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.